dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil, bom dia, ouvintes da Rádio Jesus é Vida. Agora sim, estamos ao vivo pela FM 103,3, pela 96,3, também no YouTube da Rede Cristã e no Facebook da Rede Cristã. O tempo passa, a correria é grande, a gente já abriu o programa sem estar nada de transmissão do Tenados, por isso que dispara tudo, né? Estávamos entrando no ar, fora do ar, era um negócio assim extraordinário, mas tudo bem. Bom dia, meu querido. Hoje é quinta É ainda, quinta conversa de ainda, compadre é amanhã. hoje é quinta ainda. Conversa de compadre é amanhã, né? Vamos lá, meu querido. É, eu venho falando aqui nesses últimos dias sobre afeto, e hoje estamos falando sobre ressentimento, que também é um afeto, né? Não sei se o pastor Amado sabe. Sim, sim. Ressentimento também é um É afeto. um sentimento de E forma negativa, né? Mas mas ressentimento. E eu falei sobre afeto, sobre a construção é, de algum desses afetos, do desejo. Nós falamos aqui como se constituía, como se construía o desejo, e eu indiquei aqui alguns teóricos como Ivan Capelato, e eu, como a gente sabe que tem alguns psicólogos me seguindo, e pedagogos, eu queria trazer esse livro aqui, ó, hum, Cuidado, Afeto e Limites, de Ivan Capelato. É um livro interessante para aquelas pessoas que gostam de estudar comportamento de criança. Tudo nasce do nascedouro, né? hum, Não é nada. hum. Tudo nasce do nascedouro. Tudo nasce na Redundância. infância. E daí vem a construção. Então, não pensa você é batata, que dá em qualquer lugar. Que não é batata. Não é plantação. Você é gente. E gente é constituído. E aí, gente, esse livro ele fala desse cuidado, do afeto e limites, uma combinação possível, isso é possível. Ocorre que pai e mãe não sabem, porque pai e mãe não fizeram cursos para ser pai e para ser mãe. Tem alguns relatos aqui que me chamaram a atenção, e antes de entrar no tema, eu vou falar aqui. A geração criada por babá, quando a criança, no lugar de fazer vínculo com o pai e a mãe, faz com a babá. E isso não é coisa nova, é coisa antiga, desde a época da escravidão, que existia a mãe preta, a mãe de leite, que se vinculava a essa criança. Isso não é de agora. E ocorre, um dos escritores aqui, que é o doutor José Martins Filho, que é pediatra, ele diz que ele, junto com o Ivan Capelato, ele diz que pediatra é médico de mãe, não é médico de filho. E ele fala que quando vai conversar com algumas mães, em relação a algumas abordagens, em relação ao filho, a mãe diz assim: ô mãe, com a avó da criança, como é que é mesmo? Porque ela não cuida da criança, né? Quem cuida é a avó, ou a babá. Como é? Ele gosta de quem mesmo? Então, a grande questão aí é a relação ultra-interino ou ultra-interina que a criança tem com a mãe. Eu falei aqui em programas anteriores que a criança conhece até a batida do coração da mãe. Então, essa questão de adoção, criança adotada, ele tem outras características. De pessoas criadas com voz também, porque não é a mãe. Se você colocar, a criança nasceu, e colocar assim, 3 pessoas ao redor daquela criança, e as 3 falarem, a criança vai olhar para a mãe, porque conhece a voz da mãe desde o ventre. Isso é coisa interessante. Doutor Deus, Se você... só um instantezinho. Eu pediria que o senhor viesse para o seu lado esquerdo, por gentileza. Pode ser? Mais um pouco Para para o seu cá? lado esquerdo. Não, para o outro lado então. Para o Aqui outro lado direito. então. Isso. Pronto. E me dê mais um pouco de teto. Só um pouquinho de teto. Que eu acho que alguma sensibilidade aqui. Ou aí alterou um pouco a nossa tela. Melhorou ou piorou? Pronto. Pronto. Mais ainda? Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Isso. Vamos botar mais um pouquinho. Pronto. Aí tá agora, doutor Inácio. Agora, Vamos ver se... 100%. 100%. Ok. Pronto, vamos lá. Então, essa relação que a criança tem com a mãe, lá do útero, né? É importante para a vida psíquica da criança e futura da criança.
Então, aí essa criança nasce e é abandonada pela mãe, que joga ela na escola, numa creche, joga ela com a avó ou com a babá. É complicado. E hoje também tem um Então, agravante que é mesmo a mãe presente, mas entregando o celular e a criança ficando lá no celular, né, doutor Inácio? Outro agravante, né? é porque o livro foi escrito depois, Antes, antes dessa, antes dessa geração. dessa geração, que é uma geração complicada. É, Então, o que é que existe algo indesejável em relação ao filho? Ah, o filho atrapalha a minha vida, eu não posso estudar por causa do filho. Eu não consegui evoluir porque o filho foi um acidente e atrapalhou a minha vida. Existe essa coisa. Ou o filho dá muito trabalho. Tem um relato aqui que me chamou a atenção, pastor Mário. O médico pergunta, conversa com a mãe, e o filho dela é imperativo. Um garoto que dava muito trabalho. A mãe disse: eu preferia que ele fosse retardado mental. E aí? Porque, sendo retardado mental, ele deixaria ela mais à vontade, né? A criança quieta é a criança confortável para os pais, mas não é a criança doente. Criança quieta é criança doente. Nós reclamamos muito, nossos filhos reclamam do meu, que é muito imperativo, mas criança quieta é criança doente. Então, gente, daí nasce um comportamento inadequado para a sociedade que enquadra, né? Que enquadra esse sujeito, essa pessoa. Tudo isso que eu estou falando tem a ver no tema de hoje. O tema de hoje, pastor Amaro, a vingança do ressentido é realizada por Deus. pois é, que história é essa? Que Né? esse ressentido pede a Deus que faça vingança no lugar dele, porque aí ele não tem nada a ver com isso. Se o cara se atolou lá, se ferrou lá, foi Deus, não foi ele. Está isento, né? Está isento de toda a culpa. Então deixa eu Ele colocar esse não, realizada por Deus entre aspas, né, doutor Inácio? entre aspas, né? Deixa eu Entre botar entre aspas, aspas. entre aspas. Uhum. Boa correção, pastor Amaro. Então ele acha que aí o juiz é Deus. Não tem essa história, o meu juiz é Deus, o meu advogado é Deus, o meu juiz é Deus. Ou seja, o juiz o juiz vai ter partido, né? Uhum. Porque o juiz é neutro, né? Ele não interfere. Então o juiz vai ter partido. O meu partido, ele vai ferrar o outro, ele está a favor de mim. O juiz já não é juiz, já é advogado ou promotor. Promotor contra o outro. O juiz é o promotor de acusação. É algo que vai ser contra aquilo que você se ferrou, o outro se ferrou você, e você vai querer ferrar o outro e não tem defesa e acabou. Então vamos lá, gente. Esse tema é interessante, você que está nos assistindo, nos ouvindo aí, eu vou falar muito aí da questão religiosa, do cristianismo. O cristianismo ele trouxe para a gente um certo desconforto, e uma certa compulsão. Observa que você vai ver lá atrás, no judaísmo, existiam muitas compulsões, como lavar as mãos. Jesus até combateu, né, pastor Amaro? Uhum. Sim, Lavar as sim. mãos diversas vezes, lavar os pés, se limpar muito com água, né? Como a limpeza a sujeira fosse externa, não interior. E Jesus fala muito disso, que as pessoas têm muita coisa guardada dentro dela, e não é questão exterior. Então, e também no cristianismo adotou-se também os cultos, ele é muito mecânico, né? Todo culto é mecânico, é repetitivo, é compulsivo. Então isso trouxe algumas manias. Algumas manias. Todo culto que você vai, toda missa que você vai, as missas principalmente falava só no latim, e as missas não mudaram nada, né? Continuam sendo do mesmo jeito. Os cultos mudaram, chegaram até mega cultos, né? Mega cultos, shows, mas geralmente ele tem a mesma pegada, o mesmo jeito. Isso trouxe alguns sintomas para a gente. Então, o cristianismo e as religiões trouxeram, sim, alguns sintomas para a gente, nós humanos. E Jesus já condenou o tempo inteiro isso, né? Jesus disse: olha, haverá tempo que você não vai adorar nos montes, porque Deus é Espírito de verdade. Jesus começou a falar sobre isso, né? Combateu lá no nascedouro isso. Então, gente, vamos lá falar desse ressentido. Vai compartilhando aí para as pessoas aí, que é interessante. Vai também
dizendo que concorda ou não concorda, né, desse ponto de vista que nós, psicanalítico que nós estamos colocando para você hoje. Então, o ressentido, ele acha que vai chegar só ao lugar. Ele acha que não precisa de ajuda de ninguém. Agora, se ele fracassar, o bicho pega, a culpa é do outro. Então, ou alguém passou a perna nele. Não tem essa história, alguém passou a perna em mim. Alguém se atravessou no meu caminho. Tem muito disso. Tem muito disso. O ressentido também pode ser alguém que se acha superior. Superior moralmente, não superior economicamente, superior na força, mas superior moralmente. Aquela pessoa é libada. Aquela pessoa que é incapaz de se defender de uma tapa. Aquela história, dou outra face, bata na outra face, que não reage, que apanha calado. Eu falei aqui ontem sobre isso, no programa anterior. Ontem é muito... Eu não sei que dia você está ouvindo o programa, vou fazer ontem, né? No programa anterior. Então, tem gente que se acha tão bom que é incapaz de agredir o outro. Tem gente que acha tão bom que é incapaz de se defender da agressão do outro. Tem gente que se acha tão bom que é incapaz de tomar uma atitude vingativa contra o outro. E aí, quando essa pessoa se acha desse jeito, eu acho que está descendo, né? Isso que eu queria dizer ao senhor. Está folgado aí. Bota o senhor aí um pouquinho, bota o senhor aí que eu vou tentar dar um jeito aqui. É que eu não está querendo lhe interromper, mas teria um momento de fazê-lo, né? Está folgado, eu acho que é o suporte. Isso, pode mexer. Tá? Pronto. Enquanto você vai falando aí que eu vou dar um jeito aqui. Tá certo. Desse jeito aí que quando o senhor ajustar, eu lhe ajudo a orientar aí o posicionamento da tela. Lembrando aos nossos ouvintes que estamos ao vivo, com áudio e vídeo no Facebook, no YouTube da Rede Cristã, tá certo? E você está ouvindo o programa com o psicanalista Ednásio Silva, programa No Divã. Programa que vem ao ar de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia. Pronto. Vamos ver se agora vai, né? Se apertou um pouco aí o que tivesse folgado, Ednásio, aí vai ficar bom. Se não ficar se não descer de novo, porque está descendo aqui o suporte aqui, eu percebi. Bem lentozinho. Inclusive, eu ia até fazer uma correlação, né, a esse momento escorregadio aí do suporte com essa coisa do ressentimento, doutor Ednásio. Ele vai acontecendo, porque assim, o senhor falou que o outro de repente se acha melhor do que o agressor para não reagir. Sim. Não é questão de preservar a paz, a tranquilidade, não? Seria bom que fosse, né? Mas não é não. Então, esse ressentido, ele tem uma queixa repetida. Né? Essa queixa dele é repetida. O que é que diz Nietzsche? O que é que Nietzsche diz? Para você entender melhor essa questão de eu não reajo. Eu não reajo para ter paz. Só que nós somos humanos. Nós não somos... Até a lesma reage. Você tocar na lesma, não reage. Sim. Se alguém pisar no pé, o cara grita. O cara não vai ficar calado, não. Claro. O cara grita. Doeu, o cara grita. Ai, Jesus chorou, não foi? Sim. Então, ele tinha sentimento. Ele expressava o seu sentimento. Então, Nietzsche diz que o ressentimento é uma vingança imaginária e adiada. Nietzsche diz que o ressentimento é uma vingança imaginária e adiada. Então, é uma vingança imaginária e adiada. Ele não toma a decisão naquela hora. Ou seja, se você tiver um desentendimento com o outro, você mete a mão na cara do outro, fala com o outro, grita, esperneia, acabou ali. Acabou ali. Fica um negócio, uma mágoazinha, mas depois se esfarela. O ressentido não. Ele não diz nada, ele engole. Ele se sente, eu sou melhor do que eu não vou bater. Já ouviu essa história? Eu não vou me trocar com outro. Eu sou superior a ele. Eu não vou me igualar com ele. É um discurso bonito. Se você tem esse discurso, é um discurso bonito. Já outro fala assim, se pisar no meu pé, eu rodo a baiana. Então,
O, resu- o ressentido não quer se esquecer, porque ele pretende que esse culpado um dia sofra. Sofra. Então, ele não quer se vingar, mas ele deseja a vingança. Mas não é ele que vai fazer a vingança, é alguém. E esse alguém pode ser Deus. E ele vai vibrar, né? Ele vai vibrar. Ele vai né? vibrar. Aquele som da música. Qualquer coisa que acontecer com o camarada, ó, acho é bom, ó, foi dele. Eu não sei acho o quê. bom, eu acho bom. Fez comigo, pagou. Isso é a lei do retorno. Isso foi Deus, é castigo. É castigo. Interessante, tem um versículo lá em Provérbios que diz que não se deve nem sequer ter isso aí, ou seja, guardar ressentimento, né? Esse momento de explosão, então, é a reação da lesma, né, doutor Inácio? Pois é. A explosão do eu vou momento, falar sobre tal, isso a aqui, esculhambação, o grito, pá. Esse momento de explosão é salutar. Freud fala sobre isso. É um investimento psíquico. A energia que você coloca no humano. Isso faz bem às pessoas. Isso é normal. Isso é normal. Isso faz bem. Então, essa é a diferença. E essa é a diferença. Eu tenho aqui vários casos clínicos de pessoas ressentidas. O ressentido, ele se sente impotente porque ele não consegue, às vezes, revidar para o outro por várias circunstâncias morais, intelectuais e religiosas. A expressão cachorro que ladra mais não morde, então se adequa a esse que explode no momento, né? Pode sim, porque ele explodiu, né? Ele explodiu. Mas não vai morder, vai morder. Mas não mordeu. O que a Bíblia diz? Irai. E não pequeis, né? Então, o texto é bíblico. Isso. Pode espernear, mas não bata. O próprio Jesus teve esse momento explosivo. Então, não é pecado isso. Você se defender. É um momento de defesa. É natural do homem. É natural da pessoa. Então, isso é salutar. É um tipo de energia que tem certo investimento. Eu tenho vários casos clínicos aqui que eu podia aqui passar a manhã toda falando sobre isso. Mas eu estou sempre ligado na hora aqui porque eu tenho que terminar esse tema hoje. E amanhã continuando desse tema, mas em outro patamar. Então nesse caso, em algum lugar, ele vai pagar o que fez comigo. Sem que eu tenha que me vingar. Não sou eu que estou me vingando. Alguém tomou as minhas dores. Ou Deus resolveu fazer justiça. Então, a vontade da vingança existe em nós e é normal. A vontade da vingança existe em nós e é normal. O que é a vingança não é bater na cara do outro, não. É falar umas verdades. É corrigir. É corrigir. É correção. É colocar o outro no lugar dele. Então, é uma espécie do freio da arrumação. Então, essas pessoas essas pessoas que não reagiram, dizem assim: Deus é o meu juiz, entrego nas mãos de Deus. Quantas vezes eu ouvi falar isso? Entrego na mão de Deus. E aí Deus vai fazer justiça em seu favor, né? Mesmo que você esteja errado. Mesmo que do ponto de vista da sua ótica, você é o culpado, mas o culpado sempre é o outro, não é você. Você não é culpado de nada. O ressentido não é culpado de nada. Ele é vítima. Ele é uma vítima. Então, o ressentido, ele não demonstra isso. Ele não demonstra que quer vingança. Uns demonstram que quer vingança. Às vezes, nem o ressentido é o magoado. Aquele que está magoado, ele quer vingança. Mas o ressentido, ele não demonstra que quer vingança. Ele quer justiça. Ele quer justiça. E a justiça pode ser divina. Ele quer justiça. Ele é injustiçado. Não é vingança, é justiça. Na cabeça dele. Justiça de Deus. E por que a justiça de Deus? Porque ele é o escolhido de Deus. Deus gosta muito dele. Ele é melhor do que o outro para Deus. Deus, ele acha. Né? Ele acha, né? Ele é o queridinho de Deus. Ele é o queridinho de Deus. Olha, se fizer comigo, Deus está na frente. Eu me lembrei de um professor de um determinado seminário, que ele disse: quem mexeu comigo morre. Fulano mexeu comigo, morreu. Quer dizer, era um ressentido. Os alunos tinham medo medonho dele, porque ninguém podia questionar.
Era o Deus da morte. Ele ia né? morrer. Então, esse ressentido, né? Ele é injustiçado por todo mundo, mas Deus não. Deus gosta dele. Aquele irmãozinho que está na igreja, que é humilhado por todo mundo, mas Deus anda com ele em todo canto. Então, isso aí está tocando em alguém aí, viu? Aquele cara está na igreja, que ninguém olha para ele, mas ele é o Samuel. Ele não ele é o Davi. É o Davi, é o Gidão, é o ungidão. É o ungidão, né? Não toquei no mesmo que futuramente virá sobre ele a glória e a vitória. Eita, vou dar já um aleluia aqui. Brincadeira para chamar do Micutuque. O senhor deu aleluia, então... deu um aleluia aqui, de com glória. Então, vai terminar a gente ser rifada aqui, eu e o senhor aqui. Então, então, esse ressentido, né, ele acha que o amanhã vai ser de glória. O amanhã vai ser muito melhor para ele. Mas melhor para ele porque ele vai se vingar de todo mundo. Todo mundo vai ficar na plateia e ele no palco. Como diz aquela música que foi sucesso aqui no Brasil, né? Então, o ressentimento, segundo o filósofo Marco Scherer, ele diz o seguinte, veja o que ele diz, que esse alemão diz. Ele diz, o ressentimento produz um envenenamento psicológico. Então, o ressentimento produz um envenenamento psicológico. E nós vamos falar sobre isso nesse momento. Então, por quê? Porque esse impulso agressivo, que seria normal, então, nós falamos aqui que o impulso agressivo é normal. Você me empurrou, eu te empurro. Quer dizer, eu posso te empurrar, né? Não é que eu estou impedido de empurrar. O que é que impede a gente de empurrar o outro? A religião. A questão moral. O medo. A impotência. Tudo isso nos pede de revidar. Ou de falar e outro ficar calado. Não dizer, não. Nem de se defender. Dizer, olha, não, peraí, gente. Não é por aí o caminho. Tem gente que as piores injustiças são colocadas diante dela e ela não se defende. E ela não se defende, ela não diz nada, fica calada. Ela não diz nada. Então esse impulso agressivo, que seria normal, saudável, diante de uma ofensa, diante de uma pessoa que maltrata, ele é proibido. Ele é proibido de exercer ou por covardia ou por excesso morais. Ele se volta contra o próprio sujeito. Eita, aí é para quebrar, viu? Então, tudo aquilo que eu resolvi não fazer, não revidar, aquela energia que eu deveria colocar para fora, se volta contra o próprio sujeito. Se torna um veneno. É mortífero. Adoece. Há um adoecimento quando eu não reajo. Porque é saudável reagir. Não estou dizendo que é saudável ser mal criado, rebater. Não falo isso. Não falo isso. Então, o impulso agressivo, proibido, se volta contra o próprio sujeito. O impulso agressivo se volta, proibido, se volta contra o próprio sujeito. Quando aquele impulso agressivo, ele é proibido por qualquer motivo, ele se volta contra o próprio sujeito. Engolir calado. Então, a religião, muitas vezes, faz com que você não diga a verdade. Você camufle a verdade. Ô, fulano, tá tudo bem? Tudo ótimo. Glória a Deus, tá tudo bem. Hoje, mentira, não tá bem. Não tá bem, tá ruim. Mas fulano não diz que tá ruim. Ele diz que está bem. Ele está trabalhando no lugar, está sendo humilhado, chateado, esculhambado, esculhaçado. E ele diz, não, está tudo bem, tudo ótimo. Isso é vontade de Deus mesmo. Isso é vontade de Deus. Vê o que Freud fala a respeito. Nós vimos que falou o alemão e agora o que Freud fala a respeito. O sadismo pode se tornar
no masoquismo, quando é inibido. Escuta bem isso. O sadismo pode se tornar no masoquismo quando é inibido. O sadismo está à vontade de reação, de colocar o outro. E aí se torna um sofrimento para a pessoa. Quando eu não consigo ser eu sofro. Eu sofro. E quando eu sofro, eu culpo alguém por esse sofrimento. E tudo isso, gente, vai desembarcar no consultório terapêutico, na clínica psiquiátrica, nas igrejas, nos cultos, nas festas, que estão assim de ressentidos. Então, isso se volta contra aquele que se proibiu de ter um ato defensivo. Ora, isso é envenenamento psicológico. Seria essa ruminar, né? Uhum. Seria ruminar Tá. das mágoas, da inveja, daquele que se deu bem e eu não, eu me dei mal. O cara se deu bem e eu me dei mal. E às vezes aconteceu algo ali, mas aí eu não rumino isso. Eu não rumino isso, mas eu fico ruminando de pedaços, mentalmente. Eu não expresso, mas eu sinto. Então, essa forma de agir, né, que eu me dei mal, de não se irá, envenena o próprio sujeito. Quando não há essa ira, que a própria Bíblia diz que você pode se irar, você pode discordar, né? Você pode colocar o seu ponto de vista de forma mais agressiva, né? Quando a ira é um tipo de agressão. Não agressão mecânica, não agressão concreta, mas subjetiva. Então, existe uma diferença, pastor Amaro, entre revolta e ressentimento. Muitas vezes as pessoas confundem revolta com ressentimento. Revolta é diferente de ressentimento. Então, nós chegamos aqui, nesse momento, nessa primeira parte do programa, falando sobre essa não reação, essa acomodação que traz o ressentimento. Essa proibição moral, religiosa, cultural, que impede você de se irar e adoecer com isso, e ficar o tempo inteiro ruminando mentalmente, mas não expressa essa insatisfação. A diferença é essa. Revolta é como uma fera que foi caçada, presa em uma rede. Então, vamos imaginar aqui que apareceu um leão aí na rua de Pastor Amaro, um leão, um animal feroz, e Pastor Amaro é bombeiro, né? E aí lançou um leão pequeno, ele lançou a rede sobre o leão. O leão vai ficar parado, pastor Amaro? De jeito nenhum. O leão vai tentar morder a mão do pastor Amaro. Isso é revolta, isso não é ressentimento. Isso é revolta. O leão se revoltou porque ele quer se defender, ele não quer ficar preso. Então essa fera que foi aprisionada pelo domador e que é filho do domador, somos nós. Ora, se pastor Amaro lançou a rede sobre esse leão e o leão não reagiu nada, ele vai colocar o leão dentro de casa, o leão mansinho, um dia o leão acorda, um dia está dormindo, o leão vai no quarto com ele. É um ressentimento, é um ressentido, pastor Amaro. É um ressentido. Tem algo normal. Esse leão é domesticado, eu joguei a corda sobre ele, a rede, e ele... Então, assim são as pessoas que você conhece. Que você faz dela gato sapato, ela não faz nada, um dia ela lhe mata. Ou lhe mata, ou deseja, porque eu falei de dois tipos de ressentimento, o camuflado e aquele que aparenta, né? Aquele que já sai chutando lata. Então, o ressentimento
é o avesso da revolta. Enquanto o revoltado esperneia, o ressentido não. Porque se ele espernear, ele não fica com ressentimento. E pastor Amado perguntou ontem, qual o remédio? Olha aí, pastor Amado. É verdade. Então, ele não fica com ressentimento, ele resolveu. Ele resolveu. Ele se magoou, mas daqui a um pouco passa, gente. Daqui a um pouco passa. Então, aquela fera que foi aquele leão ali, ele não mordeu no momento, mas vai morder futuramente. Porque ele não exprimiu, ele não colocou a sua ira, a sua raiva, ele não se defendeu. Então, o ressentimento é sempre a vítima. Aquele leão que o pastor Amaro capturou ali, ele não reagiu, mas ele é vítima. Ora, o leão que o pastor Amaro caçou, que estava na rua lá, ele caçou porque ele teve medo que o leão provocasse algum danos maiores à coletividade. Então ele foi lá e prendeu. E a partir daquele momento o leão é vítima. O leão não está fazendo nada. O leão não está fazendo nada. O leão estava andando pela rua, como se fosse uma floresta. Pastor Amaro, que é carrasco, foi lá e pegou o leão e jogou a rede e colocou na jaula. Coitadinho do leão, tá na jaula. Ele não queria estar na jaula. E o leão nem se defendeu de nada, né? O ressentimento é a repetição da queixa. Uma queixa diante do Pai e o responsabiliza. E quando eu linkei isso a Deus, foi exatamente isso. Eu não queria nascer no Brasil. Eu estava aqui com a reunião agora e tinha aqui 2 pessoas que não nasceram em Pernambuco. Uma nasceu no Rio e outra em Santa Catarina. Eu perguntei, mas por que vocês escolheram Pernambuco para vir para cá? Então, tem gente que não é porque essas pessoas estão vindo para cá e não queriam ficar no estado dele, nada disso. Eu estou dizendo que tem gente que diz assim, mas por que eu sou nordestino? Não queria ser nordestino. Porque eu nasci no Talibã? Não queria ser talibanês. E aí culpa Deus, né? Então, como ele não pode se manifestar diante de Deus, então ele fica ressentido. Quer dizer, por dele pode, né? O problema é que ele não faz. Então, o ressentimento é a repetição da queixa. Porque o ressentido acontece muito debaixo das asas da autoridade. Geralmente é alguém superior que você não pode revidar. Mas você pode se revoltar. O caso do leão, o leão é bravo, o pastor Amaro domou ele. Então, o que produz o ressentimento? O ressentimento não é a revolta, mas a submissão do sujeito, do grupo social que permite a justiça. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que esse sujeito, essa pessoa que está ressentida, ele foi injustiçado. E daí surge uma série de comportamentos inadequados, como a inveja, a raiva, o ódio que fica dentro dele. Porque existe alguém superior que encostou ele. Geralmente é o pai, a mãe, que não educou, que pagou para a faculdade para outro irmão, não colocou para ele, que deu melhor carne, a mãe deu melhor carne à outra irmã, que botou ela no colo, não colocou ele. Aí surge um ressentimento, que deu mais seio a um, menos seio a outra. Então, essa construção egóica lá da infância vai criando uma avenida de ressentimentos. Um shopping de ressentimento, uma loja de ressentimento. E aí vai surgindo aí todas essas nuances que nós falamos aqui durante todo esse programa. Ou seja, esse ressentido, ele tem um excesso de memória. Não esqueci, não esqueci, não esqueci, não esqueci, não esqueci, não esqueci. Ele pode até não dizer a ninguém, mas ele está pensando nisso o tempo inteiro. Vai me pagar? Vai me pagar? Vai me pagar. Um dia Deus vai tomar a minha frente, vai resolver, vai resolver, vai resolver. Um dia eu vou ser grande, você vai ser pequeno. Um dia vai acontecer comigo. Então, ora, a culpa nunca é minha, a culpa é de alguém. Isso ocorre porque
Na, na, na submissão que eu tive, no ato que gerou em mim, gerou no outro, esse sentimento de ressentimento, houve covardia, houve submissão. Houve submissão. Ora, no leão imaginário que nós colocamos, quando o pastor Amaro capturou o leão não reagiu, porque era covarde ou submisso. Ele poderia ter reagido naquele momento e ter resolvido a vida dele. Mas ele não, o leão preferiu ser covarde. Então, diante de situações, muitas vezes nós nos acovardamos. Nós nos acovardamos. Nós ficamos submissos diante daquela situação. Então, essa submissão e essa covardia é voluntária. Foi eu que escolhi. Essa reação foi eu que escolhi. Porque pessoas e grupos se submetem voluntariamente e depois ficam ressentidas. Então, a submissão desse grupo, o grupo de igreja, grupo de trabalho, grupo de empresa, qualquer tipo de grupo, ou pessoas que submetem a isso, submetem porque quis, por covardia, por tudo isso que eu falei, e foi voluntário, não foi obrigado. Não foi obrigado. Então, o que é que Freud fala? Freud, eu tenho aqui o livro, eu não vou tirar agora porque eu tenho aqui o livro, que é O Futuro de uma Ilusão. Freud castiga muito na religião, porque esses teóricos, eles tinham pais, avós, protestantes, eles estudaram, alguns deles, teologia, e se revoltaram, sei lá, E aí, às vezes, eles são muito duros com a religião. Então, o que é que Freud fala? Que a submissão é voluntária. A ordem do Estado deveria beneficiar a todos. Quando ele fala também, ele fala do Estado também, porque o Estado ele é cruel, não é? Porque ele impõe algumas leis no sentido de que você seja bonzinho, boazinha, e você é boazinha e boazinha, você vai... se você cumprir as leis, se você pagar certinho o imposto de renda, você vai ter tudo de volta. E muitas vezes não é bem assim. Se você pagar os impostos, você vai ter aí SUS, médico, cirurgia, tudo grátis. E é verdade, mas só que é uma luta, né? É uma luta, não é bem daquele jeito, né? E você vê outra turma, né, que não paga bem. Verdade. Nós estamos com a nossa transmissão remota, né? Alguém ligou para o Dr. Inácio e a transmissão acaba sendo interrompida. Mas é isso mesmo. Infelizmente, tivemos muitos grandes filósofos, né, que falam algumas verdades, porém, como o senhor falou, vão de encontro ao princípio divino, cristianismo, até porque o cristianismo tem sido torcido. Eu não digo distorcido, porque distorcer é endireitar o que está torcido, doutor Inácio. Eu até corrijo isso aqui na minha fala no programa, nas ministrações da igreja, porque a gente percebe que ainda não houve uma evolução humana nem divina na fé, na consciência das pessoas, e esse programa tem ajudado, eu penso, também nisso, né? Aqui no sistema multistream da Rede Cristã Brasil. Então, essa involução humana e divina na mente das pessoas faz com que ele transfira para Deus essa sua raiva, essa sua indignação e apele, na verdade, pela vingança. Deus comprando a sua briga, né? Isso não existe. Roberto Carlos tem uma música que ele fala assim: meu amigo, volte logo, vem dizer tudo de novo. Vem dizer tudo de novo, porque parece que as pessoas não entenderam nada, né? Não entenderam nada, mas é verdade. Então, o Nietzsche diz ainda que o cristianismo é uma submissão a uma lei moral que prega a humildade. É uma submissão à lei moral que prega a humildade como valor superior.
Ora, isso é uma verdade absoluta, porque nós encontramos aí muita gente fantasiado moralmente e fantasiado moralmente com discurso fantasiado e fantasiado literalmente com a indumentária de superior, seja como milionário, seja como pobre, como humilde, gente que diz assim, olha, eu sou humilde aqui, olha como eu me visto. Como santo. Eu tenho dinheiro, mas me sou humilde. Ou gente que é humilde, que é pobre e acha que a pobreza é humildade. É humildade absoluta. E acha superior. E pessoas que professam alguma fé, e nessa fé, elas acham que ela vai para o céu e todo mundo vai para o inferno. Então, ela tem um discurso dizendo, olha, eu sou melhor que você. Então, a minha humildade ela tem um valor superior. Então, com essa minha humildade, eu dou a volta por cima. Então, eu mereço sofrer, e isso me faz diferente de você. Eu sofro pela cruz de Cristo. E isso me dá um legado. Isso me dá um caminho futuro. Só que esse sofrimento que ela invoca na cruz de Cristo, isso para ela é uma porta-bandeira. Só ela faz isso, ninguém faz. O problema é que não é ela nem pela causa do única. Cristo, né? Às vezes é sarna que a pessoa buscou para se coçar, né? Pois é. Então, é a mesma coisa aí, voltando para o Estado. O Estado promete proteger todos os cidadãos que se submetem, que se comportam direitinho. Só que isso não é real, né? E aí, isso pode gerar revolta ou ressentimento, vai depender das coisas que eu falei aqui durante o programa. Então, o ressentimento aí seria que eu sou fraco porque sou bom, porque abaixo a cabeça porque não luto, porque não sou agressivo. O forte é mau. O forte é invejoso. O forte vai para o inferno. O forte é ambicioso. E eu tenho visto aqui na clínica, gente, que é um negócio. Eu pergunto assim, você é ambicioso, é super ambicioso? Não, eu não sou ambicioso, não. Então isso, gente, é fogo, né? É fogo. Então eu prefiro ser fraco. Mas por que eu prefiro ser fraco do que ser forte? E aí nós vamos discorrer nesses minutos de programa para a gente encerrar com isso. E amanhã a gente volta com o mesmo tema, com um subtítulo. Então, em todos nós, coexiste o fraco e o forte. Então, nós podemos apostar na fraqueza ou apostar na força. Mas apostar na força é arriscado. Você luta e pode perder. Apostar na fraqueza, narcisicamente, é menos angustiante. Apostar na fraqueza é menos angustiante que apostar na força. Por quê? Porque você está ao lado da pureza moral quando você aposta no fraco. Quando você aposta na sua fortaleza e você cai, ou você vai culpar alguém, mas você não se responsabiliza por isso. Mas se você já caiu, você aposta na pureza moral. Você nasceu para ser um forte. Você nasceu para ser cabeça, mas você não foi reconhecido, não te deram oportunidade. Você é uma vítima. Aí o discurso é sentido. O discurso é sentido. Nós temos uma profecia, o povo de Deus é cabeça. Mas ele não foi porque o patrão não enxergou ele. O patrão vai pagar sim, vai pagar caro no juízo final. Vai pagar no inferno, claro, porque não deu chance àquele homem de Deus, àquela mulher de Deus. É complicado. É complicado isso que eu estou dizendo aqui. Então, não te deram oportunidade. Você vive na miséria, mas se safra narcisicamente. Porque a ilusão melhor que o outro. Você está na miséria, mas tem uma ilusão. Aquela ilusão que eu falei desde o começo do programa. Aí o ressentimento leva o sujeito para a vitimização. Você passa a ser vítima. Então você não é culpado de nada, você não fracassou.
A sociedade, as oportunidades que não surgiram a você, tornaram você um fracassado. Mas você foi vítima, você não é fracassado. O ressentimento seria uma relação edipiana entre filhos e pai. É o que eu falei no começo. E os cristãos veem Deus. Isso. Começa a colocar isso aí como pano de fundo. Deus é meu juiz, Deus vai resolver, e muitas vezes não faz nada, né? Para que isso aconteça. Porque você é muito humilde, você está acima, moralmente você está acima de todos. Aquela questão daquelas duas pessoas, aqueles dois grupos que estavam na feira, né? E subiu lá o Todo-Poderoso e disse: eu dizimo, eu faço isso, e com um livro desse tamanho debaixo do braço, que as leis bíblicas estavam ali, ele falava, e aí o outro subiu e disse: eu sou um pecador, eu não pago dízimo, eu sou errado mesmo. E Deus olhou para um e disse: eu prefiro o pecador, porque ele foi sincero. Então, se alguém não esquece daquilo, isso que eu falar. Bem, estamos com a nossa transmissão remota, direto dos estúdios da Rede Cristã para a Academia do Cérebro, e acontece isso, né? Alguém ligando para o doutor Inácio, mas ele já está de volta na tela. Então, isso que eu vou falar agora é muito grave. Se alguém não esquece, é porque está ganhando alguma coisa. Ora, o ressentido, muitas vezes ele não quer deixar de estar ressentido, até ver a desgraça do outro. Então, esse ressentido, ele está ganhando alguma coisa. Há, de certa forma, uma responsabilidade que eu tive sobre esse ressentimento. Existe essa responsabilidade que eu tive sobre esse ressentimento. Mas acontece que eu não sou responsável por isso. Então, de qualquer forma, eu estou ganhando com isso. Há um ganho sobre isso. Nesse sentimento que eu tenho, há um ganho. Amanhã nós falaremos mais disso, mas eu espero que você reveja esse programa para entender, onde nós falamos aqui pontos interessantes, talvez você não está acostumado a ouvir isso, esse ponto de vista da psicologia e da psicanálise, que nós colocamos aí, e também da teologia, com os pensadores aí, Nietzsche, Freud e outros que nós colocamos. A filosofia, a psicanálise, a psicologia e a sociologia, nós colocamos tudo nesses argumentos que usamos hoje aqui. Chamado, obrigado, e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã é conversa de compadre. Tá certo, doutor Inácio. Então, até amanhã, se assim Deus nos permitir, com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinácio Silva. Vem aí a programação musical da Rede Cristã, com nosso amigo, irmão, pastor Roberto Ricardo, às 12h30, programa Ponto de Encontro. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. À noite temos programa ao vivo, das 22h30 às 23h30. Um abraço a todos.